Olá, amigo! Quero falar sobre o carro Nissan Juke. O Nissan Juke é um típico crossover urbano medindo 4,1 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,5 metros. Tem uma silhueta compacta e um interior justo. Corresponde mais ou menos ao Micra produzido na mesma época, por isso não se deve esperar muito dele. O Juke é um típico carro 2+2 com uma capacidade de bagageira decente de 354 litros. Desde que se trate de uma versão com tração dianteira, pois o Juke também foi oferecido com 4x4. A tração reduziu em aproximadamente 100 litros a capacidade do porta-malas, ou seja, o espaço que a versão com tração dianteira tinha sob o piso duplo. O carro, embora tenha caráter urbano, também funcionará bem em percursos mais longos, pois quem cabe ao volante não reclamará da falta de conforto e, em muitos casos, também de equipamentos. O atendimento do carro não deixa muito a desejar. Os estilistas procuraram manter um caráter esportivo no interior, a multimídia básica e, em algumas configurações, um bom sistema de som. Pode ser difícil manobrar um veículo sem câmera de ré na cidade, pois devido à estrutura da carroceria não dá para ver muito para trás. Técnica: o Nissan Juke é montado na plataforma Renault Clio IV. Portanto, possui uma plataforma do segmento B com suspensão independente na dianteira e suspensão com barra de torção no eixo traseiro ou suspensão multilink na traseira. O sistema de direção é assistido eletricamente. Algumas versões, apenas as mais potentes, possuem tração nas 4 rodas com o eixo traseiro conectado por embreagens controladas eletromagneticamente sem mecanismo diferencial. Este sistema funciona de forma eficiente tanto em superfícies escorregadias como em terrenos leves. A distância ao solo de 18 centímetros permite viajar em trilhas não pavimentadas. A suspensão traseira da versão AWD utiliza uma suspensão de 3 braços para cada roda. As versões esportivas do Nismo com tração dianteira apresentam um diferencial mecânico forte, sistema de freios maior, barras estabilizadoras mais grossas e molas e amortecedores mais rígidos. Motores. A gama de motores não é extensa, mas é suficiente para que cada um encontre algo para si. Durante quase todo o período de produção, até 2018, foi oferecido um motor a gasolina de 1,6 litro naturalmente aspirado produzido pela Nissan com potência de 117 cavalos-vapor. A partir de 2018, foi substituído por um motor de 112 CV, que devia cumprir a norma Euro 6D Temp. Nos anos 2013 a 2018, surgiu uma variante de 94 cavalos, que atendia ao padrão Euro 6 de 2015. A partir de 2014, a linha incluía um motor 1,2 DIGT turboalimentado com potência de 115 cavalos-vapor. É isso quando se trata dos motores a gasolina mais populares e das unidades básicas. Os clientes eram menos propensos a escolher o diesel 1,5 DCI com potência de 110 cavalos-vapor, mas até 2013 o motor gerava 240 metros-newton de torque e, a partir de 2013, já 260 metros-newton. Versões de alta potência equipadas com motor 1,6 DIGT saíam do showroom com ainda menos frequência. O motor básico, oferecido até 2018, gera 190 cavalos-vapor e acelera até 100 km por hora em 8 segundos. No entanto, ao contrário do que parece, esta não é uma variante desportiva. Trata-se da variante Nismo, equipada não só com um motor mais potente, mas também com chassis e sistema de travagem modificados, bem como um pacote de spoilers e bancos desportivos. Em 2013-2014, o Nismo tinha 200 CV, e em 2015 a 2019 tinha 218 CV com caixa manual e 214 CV com caixa automática. Quanto às caixas de câmbio, o motor 1,6 aspirado foi acoplado a uma caixa de 5 marchas, e as demais caixas foram equipadas com uma caixa manual de 6 marchas. A transmissão automática é CVT, ou seja, continuamente variável, que foi oferecida para os motores 1,6 DIGT, também Nismo, e o 1,6 naturalmente aspirado com 117 e 112 cavalos-vapor. Nissan Juke. Qual motor escolher? Apenas 1,6 unidades naturalmente aspiradas são consideradas seguras. Eles têm um design simples com uma corrente de distribuição e são muito livres de problemas. Em média, consomem razoáveis 7 a 8 L, 100 km e proporcionam um desempenho decente,
mesmo na versão de 94 CV. A única desvantagem é o consumo excessivo de óleo, mas não em todas as peças. Muitas vezes é possível passar de serviço em serviço sem reabastecer o óleo, desde que o troquemos a cada 10.000 km. A condução é um pouco mais agradável com a unidade 1,2 DIGT, que produz alto torque em rotações mais baixas. No entanto, é um motor de alto risco que queima óleo e pode danificar os anéis do pistão ou esticar a corrente de distribuição. Comparado com o 1,6, não proporciona uma experiência de condução melhor do que arriscar comprá-lo. A única grande vantagem do 1,2 sobre o 1,6 é a caixa manual de 6 marchas. O motor 1,6 DIGT tem opiniões divergentes. Consome pouco combustível, cerca de 8 L, 100 km, tem desempenho muito melhor, e nas versões Nismo é um foguete pequeno, aqui o consumo de combustível é claramente superior. Infelizmente, tem problemas com a corrente de distribuição, que não dura nem 50.000 km. Um kit de substituição de duas correntes custa cerca de $250 a quase $500 para peças originais. Mesmo que compremos uma corrente de boa qualidade, tomemos cuidado na troca do óleo e evitemos percorrer distâncias curtas, vale a pena trocar o conjunto após 100.000 km. Esta é uma grande despesa única, mas compensa, especialmente nas versões Nismo. Os motores diesel são refinados, consomem muito pouco, cerca de 5 L, 100 km, e não apresentam problemas de manutenção, mas geram naturalmente custos mais elevados em caso de avarias. Os problemas com as buchas referem-se principalmente a unidades extremamente negligenciadas, cuja manutenção é feita apenas em um centro de serviço autorizado de acordo com o plano de serviço. Ao trocar o óleo pelo menos a cada 10.000 km, não deve haver problemas. O sistema de injeção foi refinado e no Juke ele vem da Continental, e não do Delphi como na Renault. Vale a pena comprar um Juke a diesel? Depende principalmente da quilometragem. Se você encontrar um carro com quilometragem de até 150.000 km, você poderá dirigir sem problemas por muito tempo. E barato, e o desempenho é melhor que o 1,2 turbo a gasolina. Quando algum problema começar, você deve estar preparado para gastos maiores do que nos motores a gasolina, mas também vale a pena estar ciente de que o motor 1,5 DCI é um dos motores diesel mais baratos para manutenção. Resumindo, se comprar um Juke para uma condução normal, vale a pena escolher a versão 1,6 a gasolina ou diesel. Compramos o 1,6 turbo pelo desempenho, mas lembramos da manutenção. No entanto, aqui eu escolheria o Nismo, que, comparado à variante normal, parece muito melhor e dirige muito bem. É claro que você deve abordar a manutenção como faria com um carro esportivo, lembrando-se, por exemplo, de inspecionar regularmente o diferencial e estar preparado para altos preços de reparos de freios. É mais seguro escolher a variante com tração dianteira e transmissão manual. O que há de errado com o Nissan Juke? Embora o Nissan Juke seja geralmente um carro com poucos defeitos, se você observar os defeitos típicos, poderá ver a influência da Renault nesta marca. Geralmente há alguns pequenos problemas elétricos. Por exemplo, o cabo que conecta o volante ao resto do carro se desgasta. Um sintoma típico de dano é a falta de força no volante, botões, buzina. O motor do ventilador do sistema de aquecimento também é danificado com frequência. No verão, aparecem falhas no mecanismo responsável por controlar o fluxo de ar. Ele fica preso e deformado, e às vezes os botões do painel simplesmente não funcionam. Não há opiniões muito boas sobre multimídia, rádio e CD player. Todo esse painel funciona de maneira bastante caprichosa. Nos carros desde o início da produção, foi substituído na garantia. Essas e outras doenças infantis semelhantes foram eliminadas em carros reformados, ou seja, a partir de 2014. Agora você sabe quais modelos vale a pena comprar. E a mecânica? Os solavancos ao dar partida ou dirigir em baixa velocidade são geralmente o resultado de um suporte inferior do motor desgastado que não suporta a alta quilometragem. No entanto, um som de batida ao dirigir em superfícies irregulares é o resultado do desgaste das buchas do chassi auxiliar da suspensão dianteira. Ignorar o problema afetará a durabilidade da caixa de direção, que por si só não é muito durável.
Felizmente, a suspensão traseira é durável, tanto na versão com tração dianteira quanto na versão com tração integral. Em uma caixa de câmbio de 5 marchas, o mecanismo de mudança de marcha afrouxa com bastante frequência. Isso não é um grande problema, pois o reparo envolve apertar o mecanismo. No entanto, dirigir com a haste solta por muitos anos pode levar ao desgaste acelerado da própria transmissão. Infelizmente, não há boas opiniões sobre a transmissão Játil CVT, que não é resistente a cargas. Isto se aplica à transmissão configurada com tração dianteira. Se o motorista pisar fundo no pedal do acelerador e dirigir de forma dinâmica com frequência, os rolamentos da transmissão se desgastam rapidamente. Ignorar o uivo da caixa de câmbio leva ao desgaste das rodas e da correia de transmissão, o que significa que é necessário um reparo abrangente. É difícil determinar o custo, porque tudo depende do que precisa ser substituído na transmissão, mas muitas vezes é mais fácil e barato substituir a transmissão por uma usada. Se você tem um carro com essa transmissão, lembre-se que ele não gosta de acelerações bruscas e tratamentos bruscos, principalmente em baixas temperaturas. Somente quando o óleo esquenta você pode acelerar dinamicamente com sucesso, mas a pressão no pedal do acelerador deve ser sempre suave e bastante calma. Também é necessário trocar o óleo a cada 30 a 40 mil km. A caixa CVT oferecida com tração nas 4 rodas é muito mais durável. Aqui, a Játil melhorou a durabilidade e a resistência à condução dinâmica, razão pela qual a caixa de velocidades foi até oferecida para o Juke Nismo. Com manutenção cuidadosa, durará mais de 200 mil milhas. Quilômetro, mas isso raramente acontece porque poucas pessoas se preocupam com a caixa de câmbio. Se você comprar um carro com quilometragem muito baixa, por exemplo, Nismo, vale a pena trocar o óleo da transmissão imediatamente e fazê-lo com relativa frequência. O Nissan Juke estava bem protegido contra a corrosão, especialmente para um carro japonês. Porém, o carro foi fabricado na Inglaterra, o que garante que não apodrecerá tão rapidamente quanto os carros importados do Extremo Oriente. Uma característica típica dos carros produzidos depois de 2000, ou seja, a pintura macia e fina, não foi evitada. Pode haver muitas lascas na frente do carro que devem ser protegidas regularmente. A corrosão, entretanto, aparece em grande escala no sistema de escapamento. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.